Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Sainya Nirayana Parva. Capítulo 158. Preparação para primeiro combate com Bhishma. Visita de Rama e da tribo Vrishni. Rama se retira da luta. Janamejaya disse: quando Yudhishthira soube que Bhishma, o filho de grande alma de Ganga, o principal de todos os manejadores de armas, o avô dos Bharatas, o chefe de todos os reis, o rival de Vrihaspati em intelecto, parecendo o oceano em gravidade, as montanhas de Himayavati em calma, o próprio Criador em nobreza, e o Sol em energia, e capaz de matar hostes hostis como o próprio grande Indra por derramar suas flechas, tinha sido instalado, até sua remoção por morte, no comando do exército Kuru na véspera do grande sacrifício da batalha, terrível em sua aparência e capaz de fazer os cabelos se arrepiarem, o que aquele filho de braços fortes de Pandu, aquele principal dos manejadores de armas, disse. O que também Bhima e Arjuna disseram. E o que também Krishna disse. Vaisampayana disse. Quando foi recebida a notícia disso, Yudhishthira, dotado de grande inteligência e bem familiarizado com o que devia ser feito em vista de perigo e calamidade, convocou todos os seus irmãos e também o eterno Vasudeva à sua presença. E aquele principal dos oradores então disse em uma voz suave: façam suas rondas entre os soldados, e permaneçam cuidadosamente envolvidos em armadura. O nosso primeiro confronto será com nosso avô. Procurem por 7 líderes para as 7 Ashwinis de minhas tropas. Krishna disse aquelas palavras de grave significado, as quais, ó touro da raça Bharata, cabe a te proferir em uma ocasião como essa foram, de fato, proferidas por ti. Isso mesmo, ó o poderosamente armado, é o que eu também acho bom. Que, portanto, seja feito aquilo que deve ser feito em seguida. Que, de fato, 7 líderes sejam escolhidos para o teu exército. Vaisampayana continuou, convocando então aqueles guerreiros ávidos pela batalha, isto é, Drupada e Virata, e aquele touro da linhagem de Sini, e Drishtadyumna, o príncipe de Panchala, e o rei Drishtaketu, e o príncipe Shikandi de Panchala, e Sahadeva, o soberano dos Magadas. Yudhishthira devidamente os nomeou no comando de suas 7 divisões. E acima deles todos foi colocado no comando de todas as tropas aquele Drishtadyumna que tinha surgido do ardente fogo sacrificial para a destruição de Drona. E Dhananjaya, de cabelo encaracolado, foi feito líder de todos aqueles líderes de grande alma. E o belo Janardana, dotado de grande inteligência, ele que era o irmão mais novo de Sankarsana, foi escolhido como o guia de Arjuna e o condutor de seus corcéis. E vendo que uma batalha muito destrutiva estava prestes a se realizar, chegaram lá, ó rei, ao acampamento Pandava, Alayuda, acompanhado por Akrura, e Gada e Sanva, e Udava, e o filho de Rukmini Pradyumna, e os filhos de Auka, e Charudeshna, e outros. E cercado e protegido por aqueles principais guerreiros da linhagem Vrishni, parecendo um bando de tigres poderosos, como vazava no meio dos Maruts, o belo Rama de braços fortes, vestido em roupas de seda azul e parecendo o pico da montanha Kailasa, e dotado do modo de andar esportivo do leão e possuidor de olhos que tinham suas extremidades avermelhadas pela bebida, chegou lá nesse momento. E vendo-o, o rei Yudhishthira o justo, e queixava de grande refulgência, e o filho de Pritavrikudara de atos terríveis, e Arjuna o manejador do Gandiva, e todos os outros reis que estavam lá, se ergueram de seus assentos. E eles todos ofereceram culto a Alayuda quando ele chegou àquele local. E o rei Pandava tocou as mãos de Rama com as suas. E aquele castigador de inimigos, Alayuda, em retorno, abordando a todos eles com Vasudeva em sua dianteira, e saudando respeitosamente Virata e Drupada, que eram mais velhos em idade, sentou-se no mesmo assento com Yudhishthira. E depois que os reis tinham tomado seus assentos, o filho de Rohini, lançando seus olhos em Vasudeva, começou a falar. E ele disse: esse massacre terrível e violento é inevitável.
Ele é, sem dúvida, um decreto do destino, e eu penso que isso não pode ser impedido. Deixem-me esperança, no entanto, de ver todos vocês, com seus amigos, saírem com segurança dessa luta, com corpos intactos e perfeitamente saudáveis. Sem dúvida, todos os kshatriyas do mundo que estão reunidos têm sua hora chegada. Uma escaramuça feroz cobrindo a terra com uma lama de carne e sangue com certeza se realizará. Eu disse para Vasudeva repetidamente, em particular, ó matador de Madhu, para aqueles que têm relacionamento igual conosco, observa um comportamento igual. Como os Pandavas são para nós, assim mesmo é o rei Duryodhana. Portanto, dá a ele também a mesma ajuda. De fato, ele repetidamente solicita isso. Por tua causa, no entanto, o matador de Madhu não considerou minhas palavras. Olhando para Dhananjaya, ele com todo o seu coração está dedicado à sua causa. Isso mesmo é o que eu penso sem dúvida, ou seja, que a vitória dos Pandavas é certa, pois o desejo de Vasudeva, ó Bharata, é exatamente esse. Em relação a mim mesmo, eu não ouso lançar meus olhos no mundo sem Krishna ao meu lado. É por isso que eu sigo o que quer que Krishna procure realizar. Esses dois heróis, bem habilidosos em combate com a massa, são meus discípulos. Minha afeição, portanto, por Bhima é igual à que eu tenho pelo rei Duryodhana. Por essas razões, eu irei agora para o Tirtha de Sarasvati para abluções, pois eu não serei capaz de contemplar com indiferença a destruição dos Kauravas. Tendo dito isso, Rama de braços poderosos, obtendo a permissão dos Pandavas, e fazendo o matador de Madhu desistir de segui-lo mais longe, partiu em sua jornada para as águas sagradas. Capítulo 159. O rei Rukmi com o terceiro arco celeste, também se retira da batalha. Vaisampayana disse. Perto dessa hora entrou no acampamento Pandava o filho de Bhishmarka, o principal entre todos aqueles de resolução sincera, e muito conhecido pelo nome de Rukmi. Bhishmarka de grande alma, que era também chamado de rei Hiranyaruman, era amigo de Indra. E ele era o mais ilustre entre os descendentes de Boja e era os soberanos de toda a região sul. E Rukmi foi um discípulo daquele leão entre os Kimpurshas que era conhecido pelo nome de Drona, que tinha sua residência nas montanhas de Gandhamadana. E ele tinha aprendido de seu preceptor toda a ciência de armas com suas 4 divisões. E aquele guerreiro de braços fortes tinha obtido também o arco chamado Vijaya de feitura celeste, pertencente ao grande Indra, e que era igual ao Gandiva em energia e também ao Sarga possuído por Krishna. Havia 3 arcos celestes possuídos pelos habitantes do céu, isto é, Gandiva possuído por Varuna, o arco chamado Vijaya possuído por Indra, e aquele outro arco celeste, de grande energia citado como possuído por Vishnu. Esse último Sarga, capaz de infligir medo nos corações de guerreiros hostis, estava em posse de Krishna. O arco chamado Gandiva foi obtido pelo filho de Indra Arjuna de Agni na ocasião do incêndio de Kandava, enquanto o arco chamado Vijaya foi obtido de Drona por Rukmi de grande energia. Frustrando os laços de Mura e matando por seu poder aquele Asura, e subjugando Naraka, o filho da terra, Krishikesa, enquanto recuperava os brincos enfeitados com pedras preciosas de Aditi, com 16.000 moças e várias espécies de joias e pedras preciosas, obteve aquele arco excelente chamado Sarga. E Rukmi tendo obtido o arco chamado Vijaya cujo som parecia o ribombo das nuvens foi até os Pandavas, como se inspirando o universo inteiro com temor. Antigamente, orgulhoso do poder de seus próprios braços, o heróico Rukmi não pôde tolerar o rapto de sua irmã Rukmini pelo sábio Vasudeva. Ele saiu em perseguição, tendo jurado que não voltaria sem ter matado Janardana. E acompanhado por um grande exército composto de 4 tipos de tropas que ocupava enquanto marchava uma porção muito grande da terra, envolvido em belas cotas de malha e armado com diversas armas e parecendo a correnteza cheia do Ganges, aquele principal de todos os manejadores de armas partiu em perseguição a Vasudeva da linhagem de Vrishni.
E tendo se aproximado dele da linhagem de Vrishni, que era senhor e mestre de tudo obtenível por austeridades ascéticas, Rukmi, ó rei, foi derrotado e coberto de vergonha. E por isso ele não voltou para sua cidade Kundina. E no local onde aquele matador de heróis hostis foi vencido por Krishna, ele construiu uma excelente cidade chamada Burjakata. E, ó rei, aquela cidade cheia de grandes tropas e abundando em elefantes e corcéis é amplamente conhecida na terra por esse nome. Dotado de grande energia, aquele herói, vestido em armadura e armado com arcos, grades, espadas e aljavas, entrou rapidamente no acampamento Pandava, cercado por um akshauini de tropas. E Rukmi entrou naquele exército vasto, sob um estandarte refulgente como o sol, e se fez conhecer aos Pandavas, pelo desejo de fazer o que era agradável para Vasudeva. O rei Yudhishthira, avançando uns poucos passos, lhe ofereceu culto. E devidamente adorado e elogiado pelos Pandavas, Rukmi saudou-os em retorno e descansou por um tempo com suas tropas. E se dirigindo a Dhananjaya, o filho de Kunti, no meio dos heróis lá reunidos ele disse: Se, ó filho de Pandu, tu estás com medo, eu estou aqui para te prestar auxílio na batalha. A ajuda que eu te darei será insuportável por teus inimigos. Não há homem neste mundo que seja igual a mim em heroísmo. Eu matarei aqueles teus inimigos que tu, ó filho de Pandu, designares para mim. Eu matarei um daqueles heróis, Drona e Kripa, e Bhishma, e Karna. Ou, que todos esses reis da terra fiquem à distância. Matando em batalha teus inimigos eu mesmo, eu te darei a terra. E ele disse isso na presença do rei Yudhishthira o justo e de Keshava e na audição dos monarcas reunidos e de todos os outros no campo. Então lançando seus olhos em Vasudeva e no filho de Pandu o rei Yudhishthira o justo, Dhananjaya, o filho inteligente de Kunti, sorridente, mas em uma voz amistosa disse estas palavras: Nascido da família de Kuru, sendo especialmente o filho de Pandu, citando Drona como o meu preceptor, tendo Vasudeva como o meu aliado, e possuindo, além disso, o arco chamado Gandiva, como eu posso dizer que eu estou com medo? Ó herói, quando na ocasião da contagem do gado eu lutei com os Gandharvas poderosos, quem estava lá para me ajudar? Naquele combate terrível também com os deuses e os Danavas reunidos em grandes números em Kandava, quem foi meu aliado quando eu lutei? Quando, também, eu lutei com os Nivatakavashas e com aqueles outros Danavas chamados Kalakeyas, quem foi meu aliado? Quando, além disso, na cidade de Virata eu lutei com os inumeráveis Kurus, quem foi meu aliado naquela luta? Tendo prestado meus respeitos, por causa da batalha, a Rudra, Sakra, Vaisravana, Yama, Varuna, Pavaka, Kripa, Drona, e Madhava, e manejando aquele resistente arco celeste de grande energia chamado Gandiva, e equipado com flechas inesgotáveis e armado com armas celestes, como por de uma pessoa como eu, ó tigre entre homens, dizer, mesmo a respeito de Indra armado com raio, palavras como eu estou com medo? Palavras que privam alguém de todo o seu renome? Alto de armas poderosas, eu não estou com medo, nem tenho nenhuma necessidade da tua ajuda. Vai, portanto, ou fica, como te agradar ou te for conveniente. Ouvindo essas palavras de Arjuna, Rukmi, levando com ele seu exército vasto como um mar, se dirigiu então, ao touro da linhagem de Bharata, até Duryodhana. E o rei Rukmi, se dirigindo para lá, disse as mesmas palavras para Duryodhana. Mas aquele rei orgulhoso de sua coragem o rejeitou da mesma maneira. Assim, ó rei, duas pessoas se retiraram da batalha, ou seja, o filho de Rohini Rama de linhagem de Vrishni, e o rei Rukmi. E depois que Rama tinha partido em sua peregrinação aos Tirtas, e o filho de Bhishmaka Rukmi tinha partido dessa maneira, os filhos de Pandu mais uma vez se sentaram para consultar uns com os outros. E aquele conclave presidido pelo rei Yudhishthira o justo, cheio de monarcas numerosos, brilhava como o firmamento coberto com corpos luminosos menores com a lua em seu meio. Capítulo 160.
Sanjaya fala com Dhritarashtra. Janamejaya disse: depois que os soldados tinham sido organizados dessa maneira para a batalha no campo de Kurukshetra, o que, ó touro entre os Brahmanes, os Kauravas fizeram então, incitados como eles foram pelo próprio destino. Vaisampayana disse: depois que os soldados, ó touro da raça Bharata, tinham sido organizados assim em ordem de batalha, Dhritarashtra, ó rei, disse estas palavras para Sanjaya. Dhritarashtra disse: vem, ó Sanjaya, conta-me com os detalhes mais completos tudo o que aconteceu no acampamento das tropas Kuru e Pandava. Eu considero o destino como superior, e o esforço inútil, pois embora eu compreenda as más consequências da guerra que levará somente à ruína, contudo eu sou incapaz de impedir o meu filho que se regozija em jogar e considera a falsidade como sabedoria. Compreendendo tudo, eu ainda assim não sou capaz de assegurar o meu próprio bem-estar. Ó Sulta, minha inteligência é capaz de ver os defeitos das medidas, mas quando eu me aproximo de Duryodhana, essa minha inteligência se desvia daquele caminho correto. Quando tal é o caso, ó Sanjaya, será aquilo que deve ser. De fato, o sacrifício do corpo físico em batalha é o dever louvável de todo Kshatriya. Sanjaya disse: essa questão, ó grande rei, que tu formulaste, é de fato digna de ti. Não cabe a ti, no entanto, imputar toda a culpa a Duryodhana somente. Ouve-me, ó rei, enquanto eu falo disso exaustivamente. Aquele homem que obtém infortúnio por seu próprio comportamento impróprio nunca deve atribuir a falha ao tempo ou aos deuses. Ó grande rei, aquele entre os homens que perpetra todas as ações más merece ser morto por cometer aquelas ações. Afligidos com injúrias por causa da partida de dados, os filhos de Pandu, no entanto, com todos os seus conselheiros, suportaram quietamente todas aquelas injúrias, olhando, ó o melhor dos homens, para o teu rosto somente. Ouve de mim detalhadamente, ó rei, sobre o massacre que está prestes a se realizar em batalha, de corcéis e elefantes e reis dotados de energia incomensurável. Ouvindo pacientemente, ó tu que és dotado de grande sabedoria, a respeito da destruição do mundo na batalha violenta que foi ocasionada, chega a esta conclusão e a nenhuma outra, ou seja, que o homem nunca é o agente de seus atos certos ou errados. De fato, como um mecanismo de madeira, o homem não é um agente em tudo o que ele faz. A esse respeito, três opiniões são nutridas. Alguns dizem que tudo é ordenado por Deus. Alguns dizem que nossas ações são o resultado do livre-arbítrio. E outros dizem que nossas ações são o resultado daquelas das nossas vidas passadas. Ouve então, portanto, com paciência, o mal que veio sobre nós.